Muito boa tarde para todos os irmãos e irmãs. Nosso agradecimento à direção mediúnica da Casa de Glacos por nos conceder essa honra, essa oportunidade, porque nós entendemos que para falar sobre Enio Wendling existem muitos companheiros capazes de trazer a sua história, os seus valores, até de uma forma mais habilitada do que a nossa própria. Nós tivemos oportunidade de acompanhar a sua vida um pouco mais de perto, quando desenvolvemos a sua biografia na obra literária que nós publicamos este ano, e isso nos dá, então, a condição de percorrermos alguns tópicos que julgamos interessantes para reforçar os objetivos desse seminário sobre a mediunidade, nos quesitos que a diretoria delineou. Nós gostaríamos de iniciar com a lembrança que nós temos do nosso querido irmão Adiraldo Vieira, quando a gente ainda estava caminhando nos primeiros anos em nossa casa. Nós nos recordamos como o Vieira se referia ao Enio, dizendo que ele era um médium completo. É um médium completo, tem todos os atributos da mediunidade. Talvez dizermos todos é algo que a gente não possa ter certeza, porque alguns o Enio não praticou, como, por exemplo, a psicopictografia. Mas, realmente, ao percorrer a sua vida, né, a sua existência, e principalmente no tocante à vida mediúnica, nós realmente temos que reconhecer que o irmão Vieira tem toda a razão quando ele fazia essa observação. Nós trouxemos aqui para abrir a nossa fala as palavras, uma frase do irmão Glacos, que foi proferida justamente no terceiro domingo, em 17 de janeiro de 2016, data da desencarnação do Enio, quando, na ocasião do terceiro domingo, o Glacos disse assim: sigam o exemplo desse homem, dedicado, amoroso, responsável e, acima de tudo, disciplinado. Então, são referências importantes para nós. O Eric Wagner, no mesmo dia, nessa mesma reunião de terceiro domingo, na sua comunicação pela psicofonia, ele disse assim, referindo-se à chegada do Enio no campo espiritual: recepcionamos mais um trabalhador e o mais importante, completista. Completista é uma palavra que talvez não seja do conhecimento de todos, então nós vamos tomar a liberdade de explicar. É um termo que foi definido na obra Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz. Ele definiu da seguinte forma: é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Então, nós temos essa honra de termos conhecido no convívio na Casa de Glacos, claro que por um período limitado, no nosso caso, muito menos que outros irmãos o fizeram, conhecido um espírito que foi completista, saiu para o campo espiritual com esse título de ter conseguido cumprir a sua missão. Nós sabemos que, na verdade, muitas vezes os espíritos expressaram um Enio em números e mostraram que ele tinha feito muito além daquilo que estava previsto para o cumprimento de sua missão nessa última encarnação. E também entendemos que ninguém alcança o topo de um salto. Ninguém chega no topo de qualquer coisa num salto. Se for uma conquista pessoal, se a gente fizer uma analogia com a subida em uma montanha, nós temos que ir galgando aos poucos. E a hora que a gente se vê lá em cima é que nós podemos divisar o esforço que depreendemos para conseguir conquistar o feito. Então, no caso do Enio,
O Enio hoje é reconhecido dessa forma, mas nós vamos percorrer aqui algumas etapas o que lhe custou passar por isso, para ele chegar onde ele chegou, que é o mais importante para nós. Também queremos mencionar a fala do Palminha, um ano depois que o Enio havia desencarnado, no ano de 2017, no terceiro domingo, no começo do ano. Palminha deixou uma instrução para nós, encarnados. Ele disse assim: precisamos falar um pouco mais do nosso irmão Enio para os que estão chegando, para que entendam o contexto. Os irmãos devem se organizar para isto. Isso ele se dirigindo à direção da casa, né? Naturalmente. Espírito que se compromissou com o irmão Glacos e contribuiu com os recursos de que dispunha e nos ofertou, através da mediunidade com Jesus, belas páginas, mas também se sacrificou à família e à saúde para também se doar aos mais necessitados. Então nós entendemos com essas colocações iniciais que falar sobre o Enio para nós que eu digo, nós encarnados, nós que o conhecemos, não é opção, é uma obrigação. Torna-se uma obrigação lembrarmos a sua vida, a sua obra, os seus passos, não por motivo de idolatria, nem para ficarmos exaltando os seus atributos mediúnicos, mas para que nós encontremos nos ensinos que ele nos legou pelos seus exemplos de vida, de dedicação, as coisas que podem nos ser úteis na nossa caminhada mediúnica e na nossa caminhada também como cristãos em nossa vida moral. Então vamos começar aqui a falar da vida do Enio, a infância do Enio. A infância ele foi registrada por uma criação sem privilégios. O Enio era o 7º filho de um conjunto que chegou a 13 filhos. Então o Enio não foi aquele menino que tinha um quarto separado só para ele, tinha essas facilidades. Ele teve um pai, o senhor Nicolau Wendling, que era neto de alemães, passou por uma criação assim rigorosa na disciplina. Tudo isso vem ajudar, né, que ele aprendesse a como usar essa disciplina mais tarde em seu próprio benefício. E quando Enio alcançou 12 anos, ele nasceu em 1925, então quando foi em 1937, despontou, assim, de uma forma muito forte, a sua mediunidade, especialmente nos fenômenos de efeitos físicos, que foram ocorrências, acontecimentos difíceis, tanto para ele quanto para a família, porque ninguém entendia o que estava acontecendo, como é que as coisas se moviam de lugar, roupas caíam do guarda-roupas, a cama se elevava do chão, isso com testemunho de familiares que ainda estão encarnados, como é o caso do Vicente Wendling, o irmão 6 anos mais novo do que o Enio, que se recorda de todas essas ocorrências. O Enio também teve despertado nessa época a sua vidência, a sua audiência. Ele era uma criança, vamos dizer assim, traquinas, peralta, né? Gostava de aprontar no meio da rua, e ele ouvia o que ele chamava de a voz. Ele dizia assim: a voz me pedia, joga a pedra. Quer dizer, os espíritos já estavam usando esse canal mediúnico dele para incentivá-lo a fazer traquinagem, a fazer bagunça. E às vezes acontecia casos que o assustavam, como, por exemplo, a materialização de uma tia que havia falecido quando era criança, irmã da querida tia Alzira do Enio. Essa tia se chamava Maria Luísa e ela faleceu ainda criança, e o Enio a viu dentro de casa, e foi no momento em que a tia Alzira estava rezando para ela. Então as coisas foram acontecendo assim com o Enio assustava, saía correndo. Aí o pessoal explicava para ele: eu estava rezando aqui para minha irmã Maria Luísa, né? A tia Alzira disse, porque ela
para tirar ela do purgatório. Aí o Enio falava, não, ela não está no purgatório, não, ela está aqui, ela veio aqui. Então os casos, do jeito que o Enio contava, também eram muito engraçados, assim, a forma, a simplicidade como ele colocava as coisas, mas a gente fica percebendo assim, já a criança passando por tudo isso, por essas dificuldades de não compreender os fenômenos, de ter receber um certo preconceito da família, porque também não compreendiam, a família era católica, né? Então havia todo esse processo, e o Enio teve de superar enfermidades, desde de bem criancinha, de bebê, ele já teve uma enfermidade grave. Ele teve mais tarde que trabalhar, ainda criança, para ajudar o sustento da família. Em 1941, ele passou por um processo de tuberculose. Então, tudo isso vem mostrar para nós que hoje ele é um espírito que a gente conhece o valor, né? Mas passou por todas essas adversidades, tal como a gente sabe que aconteceu ao longo da vida do Chico Xavier, que não teve facilidades também, né? Então, quando chegou nessa idade ainda de 12 anos com esses fenômenos, um tio recomendou à mãe dele, a Dona Maria da Conceição, que o levasse para uma casa espírita que tinha próxima lá onde ele morava, o tal do Centro Oriente. E ele foi levado, puxado pela orelha. Ele e mais 2 irmãos não queriam comparecer nessa casa. Mas a partir dessa aproximação do Enio no Centro Oriente, é que as coisas começaram a se, vamos dizer assim, o enigma foi sendo solucionado na vida dele. E ele passou, nessa frequência que ele fazia ao Centro Oriente, a receber comunicação direta dos espíritos da própria casa. Os espíritos pediam para o Enio, ele ainda adolescente, né, alguns anos adiante, os espíritos davam, através dele, recomendação para os dirigentes do Centro Oriente. Por exemplo, para não dar passe em todo mundo, para mudar a farmácia de lugar. Sei lá, tem várias coisas que nós anotamos a respeito disso, mas que para o Enio era constrangedor ele ter que passar, né, essas informações para aqueles que eram os veteranos da casa, e ele ficava realmente naquela angústia, simplesmente recebendo essas comunicações dos espíritos. Então, muitas mudanças surgiram na vida do Enio nesse início dos anos 1940. Em 1941, ele contraiu tuberculose. Aí precisou se afastar do Centro Oriente. Em 1943, o espírito Floriano, doutor Floriano, curou da tuberculose. No ano seguinte, em 44, o irmão Glauco se apresentou para ele materializado no seu quarto, na sua casa, e com uma luz intensa que o irmão dele estava dormindo junto com ele e reclamou daquela luminosidade à noite, que luz que é essa? Então foi um fenômeno realmente de efeito físico maravilhoso, e o Enio sempre disposto a aceitar, a acatar, a obedecer, a ponderar, né, com muita lisura, com muita educação, os pedidos dos espíritos. Ele sempre foi muito receptivo nesse sentido. E no ano seguinte, 1945, ele já frequentando, nesses últimos anos, quando ele foi curado da tuberculose, ele retornou ao Centro Oriente. Em 45, o Jair Soares, que era marido da Elvira Soares, irmã Ló, o Jair Soares o convida para fazer desenvolvimento de psicografia e de efeitos físicos na casa dele, porque naquela época as coisas na mediunidade não eram organizadas como nós, na nossa geração, já recebemos hoje, tudo pronto, as reuniões todas organizadas, os papéis de cada um. A gente está vendo aí o esforço do Vladimir, do Omar, dessa turma toda aí, o Rômulo da área mediúnica, para poder ajudar que a gente se desenvolva no campo da mediunidade, fazendo cumprir, né, nosso compromisso com o Glaucus da melhor maneira possível. Na época do Enio, era muito assim, na base do improviso. E o Enio teve de passar por situações, como nós dissemos, difíceis nesse período. 3 anos depois que ele estava lá nesse desenvolvimento, em 1948, faleceu o irmão dele, o Weston, afogado
na Lagoa da Pampulha, e ele teve premonição do que ia acontecer. Então, o Enio tinha essa angústia de ter o potencial mediúnico, mas sabendo que deveria guardar no campo do anonimato, da discrição, que são os tópicos recomendados ao médium, né? Que tem essas características. Ele tinha que guardar muita coisa para si. Ele passou por um processo na família com o pai muito severo na educação familiar, depois caiu na mão de outro severo, que era o dirigente mediúnico dele, o Jair Soares. Não dava moleza para ele, não. Quem conviveu com o Enio se lembra de como que o Enio falava, como é que o Jair era, que o Jair não deixava ele fazer isso, não deixava fazer aquilo. Às vezes o Enio recebia a manifestação do espírito de forma inconsciente, né, médium mecânico. Aí ele queria saber o que aconteceu, o Jair falava, não, você não tem que saber de nada, não, você só fica aí, cumpre o seu papel aí. Não dava moleza para o Enio de jeito nenhum. Então, nesse processo, quando chega 1949, que a casa do Jair Soares se transforma no Grupo Espírita Irmã Sheila, começou lá dentro da casa dele, aí a casa recebe o Fábio Machado. Por que nós estamos fazendo isso? Porque o Fábio Machado, ele chegou para se despontar nos fenômenos da mediunidade de efeitos físicos. E tem uma frase do Enio aqui que nós consideramos ela uma frase enigmática, uma frase que ficou perdida numa das falas dele, que nós registramos no livro, mas o Enio diz assim: o Fábio chegou e brilhou 9 meses, e eu encolhi na mediunidade. Eu fiquei secundário, mas fiquei. Então olha que coisa maravilhosa. O Enio conviveu com uma questão que a gente poderia dizer até de vaidade, que chega um médium mais importante que ele já estava lá há 3 anos, ou 4 anos, de repente, por indicação do próprio Chico Xavier, comparece lá o Fábio Machado, e aí era uma profusão de fenômenos que a gente lê os livros do Dante Labat, do Ranieri, né, de materializações luminosas, a gente vê o que era esse Fábio Machado, como é que era a capacidade dele de doação de ectoplasma e tal. Só que ficou lá 9 meses e saiu. E nós não comentamos os motivos, mas sabemos que não foi assim uma boa saída, não foi de uma forma ideal. E o Enio, na caminhada perseverante, ele prosseguiu e depois ele se despontou. E o próprio Ed Soares, o filho do Jair Soares, nos disse pessoalmente assim, depois que o Fábio Machado saiu, o Enio, aí ele disparou no desenvolvimento, na mediunidade dele, tanto que há um relato maravilhoso do Ranieri, quando o Enio, através da sua mediunidade, houve a materialização do espírito do Allan Kardec, lá no grupo. E o Enio nunca deixou de trabalhar, né? Ele tinha que trabalhar, ele ainda criança trabalhou no mundo colegial, foi nessas idas e vindas no mundo colegial, na chuva, que ele distribuía mercadoria de bicicleta, ele contraiu a tuberculose, provavelmente por causa disso. Depois ele teve de trabalhar com mercearia no Mercado Central. Aí depois foi trabalhar com representação de doces, que a gente conhecia já fazendo isso. Então tudo isso para mostrar que não teve assim um tema, vou só ser médium. Não, ele teve de enfrentar enfermidade, trabalho, todas as dificuldades, morte na família. Ele teve de passar por um processo antes dele casar, que eu fico imaginando como que foi para ele. Ele já estava para ficar noivo de uma moça e recebeu, no mesmo dia que ele ia ficar noivo, ele recebe, através da vidência, um recado do espírito falando que a moça não era para ele, que ela tinha compromisso com outro. Então ele tem de comparecer à casa dela para poder dizer que não ia ter o noivado, na verdade, porque ele acatou esse recado. Então isso demonstra essa humildade, essa questão de passar por cima dele próprio para poder atender o que os espíritos estavam pedindo para ele. A partir de 1950, o Enio teve de se engajar num monte de viagens que ele falava que não queria ir, ele queria aproveitar os fins de semana dele para descansar. Mas o Jair Soares, a questão da materialização, das curas, né,
estava ficando muito famoso, esse tipo de coisa, o Jair Soares saía por aí pelas estradas afora, das cidades mineiras, acompanhando a Oscar, o movimento da fraternidade, né, que foi criado lá dentro do Grupo Sheila, e o Enio tinha que acompanhar, ele reclamava, mas ia. Tem até um episódio interessante quando ele passa por Pedro Leopoldo e ele chega para o Chico Xavier e fala, para mim deu, não aguento mais, eu não tenho tempo para mim. Aí o Chico chama ele num cantinho lá e conta para ele o que ele contou, que está no livro lá, né? Nós estamos incentivando o pessoal a ler o livro realmente, consideramos que deve ser até uma obrigação de nós médiuns da casa, né, que a gente faça isso. E então o Chico Xavier dá conselho para ele, eu também tenho meu chefe aqui nas minhas costas, não me dá sossego. O compromisso é lá com aquela casa, com o Glax, você não deixa não. E a gente vê então que há uma questão humanitária no Enio. Ele não era um super médium, ele também teve fraquezas, ele também queria desistir, ele também ficava reclamando. O Vicente, irmão dele, disse que ele reclamava. Uma vez ele reclamou do Zé Grosso que queria reencarnar como índio. Eu não quero ser médio, eu queria reencarnar como índio, lá no meio da tribo, lá longe aqui desse negócio. Aí o Zé Grosso falou, tá bom, na próxima vez você vai voltar como índio, só que você vai ter que ser o pajé. Então tem uns casos assim engraçados, quer dizer, não tem como se livrar do compromisso mediúnico. Se não for de um jeito, vai ser de outro. Alguns anos depois, o Enio começou a contrair vitiligo. Também foi nesse ano, 1950, começou vitiligo. O vitiligo, ele tira a pigmentação da pele. Então, começou nas mãos, no rosto, na barriga. É vamos dizer assim, uma situação que se a pessoa não estiver muito preparada, ela fica envergonhada, ela se sente humilhada realmente. E como é que o Enio curou isso? Não teve cura de espírito chegar e falar aqui, Enio, pimba, te curamos, fizemos um tratamento aqui, você está curado. Não. Foi revelado para ele pelo próprio Chico que as páginas que ele estava psicografando a serviço do irmão Glacos é que foram tirando as manchas. E ele chegou lá no final da idade dele, né, já anos mais tarde, completamente debelada essa enfermidade. O Enio, então, tem esse papel importante, essas coisas na vida dele, que ele ajudou a estruturar procedimentos em casas espíritas através dessas comunicações dos espíritos, né, por seu intermédio. Em 1976, houve necessidade dele sair do Grupo Sheila. Não foi uma saída, vamos dizer assim, fácil, mas ele cumpriu o seu compromisso com os irmãos lá daquela casa, teve de passar por uma mudança radical, de começar tudo de novo com a casa de Glacos, a convite, né, do irmão Adiraldo Vieira, que o chamou lá no trabalho dele, Enio, vamos fundar a fraternidade. O Vieira, que já o acompanhava desde essa época do Centro-Oriente. Então, o Enio passou por tudo isso, gente. Chegou a passagem dele pelo Glacos, eu não vou gastar os minutos que a gente tem aqui, que não são muitos, para ficar contando tudo que ele fez na nossa casa, porque está lá no livro, está no livro da Miriam, os relatos espirituais, a gente encontra tudo isso disponível. Mas lembrar que no finalzinho da vida, o Enio já tinha passado por enfermidades complexas, respiratórias, cardíacas. O Enio era uma pessoa que tinha, a filha dele, a Patrícia, nos conta que ele tinha enxaquecas terríveis. E às vezes antes dele ir para o Glacos, na época que ele ainda estava na ativa, ele recebia de um tio dele um coquetel de injeção na veia lá para melhorar o estado que ele chegava. Ele dava um tempo, melhorava um pouquinho, pimba, lá ia o Enio para a tarefa. Não deixava de cumprir as tarefas dele. 3 horas da manhã, ela acordava, estava o Enio lá estudando espiritismo, geografia, história, política, lia tudo, guardava datas de uma maneira espetacular, ele tinha prazer de contar as coisas e falar, né, toda aquela cultura dele. O Enio era capaz de falar assim, por exemplo, tá? Eu vou dar só como exemplo. Eu já tenho 40 anos, 8 meses, 3 dias e 5 horas que eu estou fazendo visita fraterna. Ele guardava essas coisas, igual se fosse um cronômetro ligado na cabeça dele, né? Então,
quando foi se aproximando o final da sua vida, o Enio ficou super ativo no campo espiritual, e a nossa querida irmã Carla Costa e a própria Patrícia nos relataram coisas maravilhosas que o Enio fez desdobrado. Ele estava encarnado, mas ele estava desdobrado. Ele ia para reunião de efeitos físicos, que é o tratamento de pessoas lá com os médiuns vibracionais, os médiuns de efeito físico e tal. Ele já não, ele atuando apenas como médium vibracional, mas ele reagia nesse momento, ele se desdobrava, ele recebia tratamento da Sheila, do Joseph Kleber. O Enio fazia reuniões no campo espiritual com pessoas da casa. Então tudo isso foi visto pelos médiuns no momento que a gente via ele aqui fraquinho, com dificuldade para andar, às vezes com dificuldade para falar. Ele passou por uma fase na vida dele que os médicos erraram os medicamentos dele lá, ele começou a ter que andar de cadeira de rodas. O Glaxo teve de ajudá-lo, o Glaxo interveio através de uma reunião dessas de RCE para poder pedir para mudar o medicamento dele, porque estava prejudicando o médium. Então, ele passou por todas essas situações, e quando chegou o dia da desencarnação do Enio, que é um relato maravilhoso que o nosso irmão Jefferson presenciou, o que foi a saída do Enio do corpo, como que ele foi recebido no campo espiritual, o Glaxo contou o seguinte, que ele fez questão de ir lá no terceiro domingo que estava acontecendo na fundação. Então ele não quis se dirigir à colônia, ao nosso lar, né, onde ele ia ser recebido, sem passar primeiro pelo terceiro domingo. Só não deixaram ele fazer comunicação. Isso foi quase um ano depois, numa reunião de tarefeiros. Mas o Enio recebeu muitas mensagens, né? Anotamos uma aqui, o Zé Grosso fala assim, cada um de vocês encarnados, isso foi nesse terceiro domingo, procurem se espelhar no nosso irmão Enio. Então nós temos esse registro de vida, nós precisamos analisar o médium, a sua diversidade mediúnica, mas também a lisura com que ele se conduziu diante dessa missão sua, do seu mediumato, né, como se diz, a lealdade e a confiança que o Enio tinha com os espíritos e vice-versa, né? Que os espíritos depositavam nele, porque sabiam como que era o Enio, o que podiam contar com ele, né? E nós, batendo um papo com a nossa irmã Patrícia Wendlinger, filha do Enio, nós não podemos dizer que são palavras nossas, porque ela nos ajudou com as impressões dela sobre o pai, mas como filha e também como médium. Então nós anotamos aqui para a gente encerrar algumas observações. O Enio tinha humildade para reconhecer que tudo era aprendizado. Mesmo ele sendo um médium já desenvolvido, ele estava sempre procurando aprender mais, ele estava procurando ouvir as pessoas, ele não tinha dificuldade em reconhecer quando ele estava errado. Ele fazia do aprendizado uma coisa constante. Quando ele estava errado, que ele reconhecia, ele era uma pessoa dócil, ele tinha docilidade para fazê-lo. Era uma pessoa extremamente disciplinada na condução mediúnica, tanto que a família recorda que ele poucas vezes tirou férias para viajar com a família. Uma das raras vezes são aquelas fotos que tem dele tomando água de coco, né, lá no Espírito Santo com a família. E é um momento raro, são pouquíssimas fotos que a gente tem sobre isso. Uma pessoa, né, um espírito perseverante, que às vezes saía doente, né, quando ele estava com a tuberculose, eles levavam ele, já ele curando, né, as pessoas o carregavam para chegar na casa espírita, o pai ficava preocupado, essas crises de enxaqueca que nós já mencionamos, e um imenso amor no coração que ele sempre teve pelas pessoas, pelos espíritos, uma conduta moral absolutamente rara a do Enio. Como disse a Patrícia hoje, uma frase muito feliz, o exercício da mediunidade é feito ao longo da vida e não somente na casa espírita. O exercício da mediunidade é em todo momento a partir daquele que a gente assume a tarefa, assume o compromisso mediúnico. Então nós temos que nos portar ao longo do dia a dia nosso, pensando nas atividades mediúnicas, né?
A disciplina precisa ser sempre exercida e não podemos deixar de lado o conhecimento de que sempre vai haver espíritos tentando nos desestimular, retardar a nossa marcha na mediunidade, nos convencer a abandonar o compromisso. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Apresentando às vezes outros atrativos ou deixando a gente aborrecido com alguém da casa, uma decepção, outra decepção, incutindo na nossa cabeça menos-valia para a gente se achar com pouca importância no compromisso mediúnico. Por tudo isso, meus irmãos, nós precisamos de constância na educação, no desenvolvimento da nossa mediunidade. Nós precisamos entender que estudar não é a hora ruim, não. Tem que fazer parte da nossa rotina como médiuns, cada um com a sua característica mediúnica, não é só médium ostensivo, não, também o médium vibracional. Nos aplicarmos a tarefas voluntárias, ou seja, a prática da caridade é que fortalece o nosso espírito. Lembrar que quanto maiores forem os obstáculos para nós, maiores devem ser os nossos esforços para vencer esses obstáculos, né? Quantas vezes médiuns, eu não vou hoje, eu não vou porque eu estou passando mal, vem para aqui, aí chegava lá, era realmente questão de influenciação. Quantas vezes nós testemunhamos isso? Então aqueles que superaram pelo esforço, hoje muitos dos que nós testemunhamos foram recompensados, saindo da reunião de educação mediúnica e indo para a reunião de desobsessão. Quer dizer, o médium já está mais firme no seu potencial. Então, a reunião mediúnica, eu tomo a liberdade de dizer, porque eu particularmente falo isso sempre para a nossa turma lá. É preciso priorizar a reunião mediúnica entre outras tarefas da semana. É preciso pôr isso na cabeça para que a gente não se desvie por qualquer coisinha. Não ao desânimo, meus irmãos, e que a gente possa fazer o máximo possível.